série, iniciamos a nossa aula número 9, página 98 do livro 1B. Nesse capítulo, vamos falar de ecologia, que é uma parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. Esse termo, ecologia, foi usado pela primeira vez em 1866 por Ernest Haeckel. Vem da junção de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e logos, que quer dizer estudo. Sendo assim, ecologia significa o estudo da casa ou o estudo do habitat dos seres vivos. Temos aqui o conceito de ecologia. É a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. É uma ciência ampla e complexa. A ecologia, ela preocupa-se com o entendimento do funcionamento de toda a natureza. Assim como vários outros campos de estudo da biologia, ela não é uma ciência isolada. Para entendê-la, é necessário, por exemplo, conhecer um pouco de evolução, que a gente já falou, genética, biologia molecular, fisiologia e anatomia. Ao estudar biologia, percebemos que existem diferentes níveis de organização biológica. Esses níveis vão nos ajudar a compreender melhor os sistemas biológicos. Então, a gente começa pelos níveis biológicos, onde nós temos átomos, tá? Moléculas, células. O conjunto de células, a gente vai dar origem aos tecidos. Conjunto de tecido, órgãos. Conjunto de órgãos, determinada função, sistema, a chegar num organismo. E esses organismos, eles serão estudados ecologicamente. A partir daí, teremos população, comunidade, ecossistema, biosfera. Sempre numa escala, olha, como aqui, do maior para o menor. Beleza. Vamos entender cada uma dessa esfera ecológica aí, então. População. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área em um determinado período de tempo. Comunidade. Comunidade vai ser todos os seres vivos que vivem em uma determinada região em um período de tempo. Ecossistema é o nome dado ao conjunto de seres vivos de uma área e todos os fatores abióticos com os quais esses indivíduos interagem. Biosfera. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, certo? Adiantar aqui para a gente explicar, então, cada um. Então, de maneira mais explicadinha, tá? População. População é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área e em um determinado período de tempo. Na animação, temos uma população de zebras. Observe, vários indivíduos de uma mesma espécie juntos. Comunidade. Comunidade já é o conjunto de espécies diferentes que vivem em um determinado local, ou seja, o conjunto de populações que se desenvolve em uma região. Na figura, é possível observar populações de girafas, zebra, leão, hipopótamo, formando aí uma comunidade. Uma comunidade apresenta várias populações. E ecossistema é o nome dado às comunidades. E, além disso, a parte não viva do ambiente, a sua parte abiótica e suas inter-relações. Nelas, nós encontramos todas as variantes necessárias para ter uma vida, sendo, portanto, um ecossistema ele ser autossuficiente. O ecossistema ele pode variar bastante em dimensão. Um aquário com plantas, por exemplo, apesar de pequeno, pode ser considerado ecossistema, pois nele há diversos fatores não vivos, além da troca de matéria e energia, certo? Os oceanos, com toda a sua extensão, também pode ser considerado um ecossistema. A savana, aí, como na animação, um ecossistema.
Biosfera, aí é o nível mais complexo estudado em ecologia, né? Porque ele pode ser definido como um conjunto de ecossistemas encontrados no planeta, como ele também podemos definir biosfera ainda como uma parte do planeta que possui vida. Para finalizar, eu colocar aqui para vocês como isso é um nível crescente. Então, a gente começa em átomos, tá? De átomo, a gente tem aí a organela que vai formar a célula, o tecido, o órgão, o sistema, o organismo, população, né? Aí aqui a gente tirou a comunidade, mas várias populações formam comunidades, que vai formar o ecossistema e a biosfera. Fechou a primeira série? Então, nós chamaremos de biosfera o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, a camada do planeta Terra que contém organismos vivos. Fechou? Na biosfera, encontramos diversos ecossistemas, terrestre, marinho, ducícolas, que são os de água doce. E para facilitar o estudo desses ambientes, desses ecossistemas, os autores vão dividir em o que nós chamamos de biociclo. E o que são esses biociclos? Primeiramente, são 3: talassociclo, epinociclo e liminociclo. O talassociclo, ele vai abranger os ecossistemas marinhos, certo? Mar. Esse biociclo, ele é considerado como sendo o maior, pois mares e oceanos vão ocupar aproximadamente 3/4 da superfície do nosso planeta. Os organismos encontrados no ambiente aquático, tanto no talassociclo quanto no liminociclo, que nós vamos falar já já, nós chamamos de plânctons. Seres microscópicos como zooplâncton e fitoplâncton. Então, plâncton microscópicos como zooplâncton e fitoplâncton. Nécton são organismos macroscópicos, já podem ser vistos a olho nu, que nadam livremente, como os peixes, por exemplo. E bênton, eles são os que ficam fixos no substrato ou se arrastam pelo fundo do mar. Exemplo, ostra, cracas, anêmonas, siris, etc. O talassociclo, ele é composto pelas regiões costeiras, pelos recifes de corais e pelos manguezais. As regiões costeiras e os recifes de corais são áreas extremamente produtivas e, por esse motivo, apresentam uma grande diversidade de organismos vivos. Já os manguezais são encontrados em toda a região costeira do Brasil e apresentam pouca diversidade de plantas. Neles, é possível encontrarmos muitos animais, como caranguejos, ostras, aves, peixes, etc. Quanto à profundidade, o talassociclo ele é dividido em zona eufótica, zona afótica e zona abissal. A zona eufótica é a que vai ter mais entrada de luz, vai da superfície até aproximadamente 2 metros de profundidade. Já a zona afótica não tem tanta luminosidade, vai de 200 metros até 2.000 metros de profundidade. E a zona abissal pode variar aí de 2.000 metros a 11.000 metros abaixo da superfície, tá? O epinociclo, ele abrange, todos os ecossistemas terrestres. Nesse biociclo, nós vamos encontrar uma biodiversidade riquíssima devido à grande variedade de biomas que possui, né? Para a gente lembrar, tundra, taiga, floresta temperada, florestas tropicais, campos, desertos. Por isso que ele é considerado o biociclo com a maior diversidade de espécies, maior biodiversidade, certo? Cada um desses biomas aí que eu acabei de falar vai ter uma fauna, uma flora característica, né? E que vai se adaptar a um tipo de clima, ao regime de chuva, latitude, entre outras condições ambientais. Algumas espécies que são encontradas em alguns desses biomas são endêmicas. O que é isso? Só existe naquele determinado bioma, tá? O próximo biociclo é qual que faltou?
Limnociclo, ele abrange ecossistemas de água doce, vou falar sempre, ele vai abranger. Então, ele abrange ecossistemas de água doce e é considerado como sendo o menor dos biociclos. No limnociclo, nós vamos encontrar, o menor, mas não menos importante, né? Porque qual ser vivo que vive sem água doce? Então, no limnociclo, a gente vai encontrar o que nós chamamos de ecossistemas lênticos e o lótico. O que é isso? Lêntico representa ambientes de água parada, como os lagos, as lagoas. E o lótico, ambientes de água corrente, como rios e córregos. Então, ele é dividido em ambientes lênticos e lóticos. Os ambientes lênticos são ricos em fitoplâncton, né? Enquanto os ambientes lóticos são pobres em plâncton, certo? Agora, eu vou dar um play nessa animação que está na tela, tá? É uma palhinha, um pouquinho de um vídeo que eu vou deixar para vocês na descrição, que ele tem cerca de 20, acho que é uns 25 minutos, que vai falar mais detalhadamente de cada biociclo desse que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Biosfera, esfera da vida, onde encontramos todos os seres vivos, todos os ecossistemas do nosso planeta, e um pouco abaixo do nível de biosfera existe um nível que normalmente não comentamos, que é o nível de biociclo, que são os 3 ambientes, as 3 subdivisões da biosfera, em que são distribuídos os seres vivos. O talassociclo, epinociclo e limnociclo. O talassociclo é formado pelos mares e oceanos de águas salgadas. É o maior dos biociclos. Ele cobre cerca de 3/4 do planeta. Enquanto que nos continentes, as terras emersas formam o epinociclo, cobrindo cerca de 1/4 da superfície do planeta. E uma parte bem pequena do planeta está o limnociclo, que apesar de ser quase nada comparando com os outros 2 biociclos, é formado por rios, lagos e lagoas. No entanto, todas as espécies terrestres dependem da água doce para sobreviver. Então, para quem gostou aí dessa animação, ela tá no canal do YouTube que chama Biologia Ilustrada, tá? E ele fala de vários temas, então, para quem gosta desse tipo de explicação, eu acho bem legal. Aí nós vamos a alguns conceitos. O primeiro conceito que tem aí é o conceito de hábitat. É o local onde uma determinada espécie vive. Depois, o conceito de nicho ecológico. O modo como uma espécie vive corresponde a todos os recursos bióticos e abióticos que são utilizados por uma espécie no ambiente que vive. Hábitat é o lugar na natureza onde uma espécie vive. Por exemplo, para a gente entender melhor com exemplos, o hábitat da planta Vitória régia são os lagos e matas alagadas da Amazônia. O hábitat do panda, né, são as florestas de bambu lá no Vietnã, nas regiões montanhosas da China. Fechou? Então, cada um no seu hábitat. E nicho ecológico? Nicho é um conjunto de condições em que o indivíduo ou uma população de indivíduo vive e se reproduz. A gente pode dizer que o nicho é o modo de vida de um organismo na natureza. Esse modo de vida vai incluir fatores físicos, como a umidade, temperatura, fatores biológicos, como o que esse ser se alimenta, quem se alimenta desse ser. Lá naquele primeiro exemplo, quando a gente estava falando de comunidades, organismos, a gente falou das zebras, das girafas, né? A zebra e as girafas, elas vão ocupar o mesmo hábitat, que é a savana africana. Mas elas não são competidoras, né? Elas não têm a mesma alimentação, né? A alimentação da zebra é rasteira e da girafa a copa das árvores. Esse é o nicho ecológico desses animais. Então, o nicho, ele vai mostrar também como a espécie ela explora os recursos do ambiente. Assim, a zebra, encontrada lá na savana da África, come as ervas rasteiras, enquanto a girafa come as folhas das árvores.
Então, elas vivem no mesmo hábitat, mas a gente observa que cada espécie vai explorar os recursos do ambiente de uma forma diferente. Então, elas têm diferentes nichos ecológicos. Agora é com você. Aplicando conhecimentos da página 105 e da página 106, deixo também aqui uma sugestão para complementar o conteúdo sobre ecologia do professor Jubilu e a ideia de quem quiser assistir Biologia Ilustrada e também é um canal do YouTube. Continuo com saudade de vocês. Não esqueçam de colocar o nome de vocês e as iniciais do sobrenome para a gente conferir a frequência das aulas, saber aonde a gente está atingindo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Continuo com saudade. Um grande beijo. Tchau!